Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje, dia 30 de junho de 2025, 30 de 6 de 2025, nós vamos tratar o assunto relacionado a estruturas atômicas, onde hoje será uma aula que é uma continuação dos modelos atômicos, visto que já foi visto o modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford, modelo de Bohr. E hoje nós vamos trazer alguns exemplos para a nossa tradição, né? Tradição quilombola. E aí vamos tratar sobre do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, o que, que nós utilizamos, alguns exemplos aí que nós podemos aplicar para melhor compreensão do que é um átomo, né? Então, muito bem. Um átomo, na verdade, começou com Demócrito, onde ele achava que essa estrutura era que essa estrutura era a menor partícula, aonde não tinha mais divisão. E aí nós conhecemos os modelos atômicos mais atuais, nós sabemos que o modelo atômico de Bohr e do Rutherford nos prova já que essa estrutura é divisível sim, e ainda nós podemos macroscopicamente, né, falar sobre ela, numa visão bem ampliada, se encontrar algumas localização de algumas partes que nós vamos conversar hoje. Então o átomo é a menor partícula da matéria, né, a unidade básica da matéria. E dentro desse átomo a gente pode encontrar alguns componentes aí visando uma visão ampliada, né, amplificada aí. Já a gente vai mostrar algumas figuras aí e alguns exemplos aqui na prática. Acredito que é de conhecimento de todos, é aquela ferramenta que nossos antepassados usavam, até hoje talvez a gente consiga encontrar aí na nossa comunidade, que é o monjolo, onde se trata do moinho, né, que a gente utiliza a água, né, para poder fazer o movimento dele. E aí ele vem aí para fazer a moagem de milho, de outras coisas, de amendoim, fazer aquela farofa que a gente conhece. Talvez olhando assim aos nossos olhos, aquele pequeno pó, aquele pequeno grãozinho é a menor partícula, né, que nós podemos ver. Mas acredite que dentro dessas partículas ainda tem algo que é muito mais menor, que é o átomo, né, que nós podemos dizer. E dentro desse átomo a gente pode encontrar os prótons e os nêutrons, né, dentro do átomo, que é onde está localizado os prótons e o nêutron, no núcleo desse átomo. Então aqui eu trouxe um milho, né, dentro desse milho a gente sabe que tem a espiga, e a gente pode exemplificar essa espiga como um núcleo. E ao redor do núcleo a gente vai encontrar os grãos de milho, que a gente pode representar aí como os prótons e o nêutron, ou também os prótons e o nêutron, digamos que está aqui dentro do núcleo mesmo. E aqui fora, nas camadas mais externas, a gente vai encontrar os elétrons, que é o que acontece no átomo hoje. Então, dentro do núcleo, a gente vai encontrar os prótons e os nêutrons. A quantidade dos prótons é a mesma quantidade dos nêutrons para equilibrar o sistema, né? Para equilibrar a matéria. E ao redor do núcleo, nas eletrosferas, a gente vai encontrar as camadas onde está inserido os elétrons. Então nós aprendemos que dentro do átomo a gente tem o núcleo, onde está localizados os prótons e os nêutrons. E ao redor desse núcleo, né, que faz parte do átomo, a gente tem aí os nossos elétrons na eletrosfera. Eu trouxe um milho, onde nós podemos representar a parte interna aqui como o núcleo. E dentro desse núcleo a gente vai encontrar os prótons e os nêutrons, né, que é a parte da espiga. E ao redor ali, onde que a gente tem aqui os milhos bem organizadinho, nós temos os nossos elétrons, né? E conforme a camada que ele está, ele vai ficando mais distante do núcleo ou mais próximo, né? Alguns mais próximos. E aqui ficou legal porque se a gente for desmanchar esse milho aqui, ou tirar esses grãozinhos, realmente é mais fácil para a gente tirar aqui, ó, aqui no meio do que aqui, onde que está mais perto das espigas, sabe? Futuramente aí a gente aprenderá que os elétrons que estão mais perto do núcleo, eles precisam de uma energia maior para a gente poder retirar eles. E qual que é a importância, então, da gente estar estudando aí as pequenas coisas, o átomo? Se a gente aprofundar, a gente vai conseguir descobrir o que tem dentro da matéria, né? Por exemplo, o milho. O milho ele é rico em âmido, né? A gente sabe que ele tem outra substância. Só que a gente consegue determinar o que tem dentro do âmido, o que gera o âmido, o que é. E se a gente for olhar na tabela periódica, tem uma aqui, a gente vai ver que o milho ele é composto por carbono, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. E
como que a gente conseguiria descobrir se não fosse o estudo, né, da matéria, ou o estudo do átomo, ou a própria química? Então a importância da química no nosso cotidiano seria isso. Outros exemplos bem comum também, nós podemos entender, é nas olarias, né, onde é bem comum para todos nós, nas olarias, aquele barro que nós utilizamos lá, que é a chamada argila, né? A gente sabe que ela é rica em silicato, e como que nós poderíamos descobrir se nós não conseguisse nos aprofundar, ver o que tem ali dentro, qual que é os elementos que compõem esse barro, se não fosse através da química? Talvez a gente estaria um pouco atrasado, achando que qualquer barro era qualquer barro, então a gente consegue determinar e saber se aquele barro é bom ou não é bom, através de algumas análises, né, que é feita. E qual que seria a fórmula química da argila, que ela é rica em silicato? É alumínio, né, oxigênio, silício e hidrogênio. E onde o alumínio ele tem a carga atômica 13, a massa dele é o dobro da carga atômica, é 26. O oxigênio tem a carga atômica 8, né, se a gente olhar na tabela periódica, e a massa dele é o dobro da massa atômica dele. A massa dele é o dobro do número atômico do oxigênio e assim por diante. O silício também é 14, a massa atômica é 28. E o hidrogênio ele é 1 e a massa atômica dele é 1. Então a gente sabe que dentro da argila tem esses componentes. É óbvio que ele faz ligações químicas com outros componentes, mas a gente consegue determinar e saber o que tem ali, né? Quais que são os componentes da argila, alumínio, ele tem alumínio também dentro dos seus componentes. E é através disso daí, através do estudo da matéria. Então, encerrando aqui a nossa participação hoje, quero agradecer a cada um pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido o que é o átomo, né, em si, o motivo do estudo do átomo, o porquê estudar o átomo, o porquê descobrir a matéria, o porquê saber do que se trata, de qual matéria que se trata, de qual elemento que se trata, o motivo de cada um desses elementos e as exemplificações aí que nós temos no nosso dia a dia, até dentro da nossa comunidade. Aqui vai meu abraço, até mais, até a próxima aula.